Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui, a irmã Carmen, vou compartilhar uma mensagem da parte de Deus com vocês. Essa mensagem Deus falou diretamente comigo. E eu vou compartilhar com vocês porque eu achei que Deus está trabalhando tanto no meu coração e está sendo tão difícil que eu acho que vale a pena, ou talvez outras pessoas estejam precisando dessa mesma mensagem, né? E essa mensagem, ela fala sobre o perdão. Começando no Pai Nosso, está escrito assim: Deus, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nessa mensagem é muito claro Deus dizer que o nosso pecado só será perdoado diante de Deus se nós perdoarmos as pessoas que têm nos ofendido. E como eu já comentei no canal, um abismo puxa outro abismo, então quando alguém nos fere, aí Satanás já usa aquela corrente para nos prender e já vai colocando outros e outros e outros gomos para que a gente fique numa situação de prisão espiritual. E Deus, ele nos instrui a gente ser sábio e ser rápido em perdoar. E aí, irmãos, é muito interessante, porque em primeiro lugar, nós somos maus. Nós não somos bons. Deus, ele nos alerta que não há um justo sequer. Todos nós somos maus. E a gente acaba se achando muito bonzinho. E se alguém nos ofende, a gente fica guardando aquele rancor, aquela mágoa, e isso realmente é só um alimento do inferno para destruir as bênçãos de Deus na nossa vida, porque quando a gente guarda aquela mágoa, aquela rancor, o Senhor, ele não pode operar bênçãos em nossa vida, e a nossa vida fica literalmente travada. Eu digo isso porque eu tenho vivido isso na minha pele, e eu tenho tido muita dificuldade de perdoar, de liberar o perdão mesmo. Irmãos, e assim, isso é tão sério que eu tenho vivido para poder dar um testemunho de que vale a pena perdoar. E eu tenho colocado na mão do Senhor: Senhor, se eu não estou conseguindo perdoar pela minha condição natural humana, que eu perdoe pela fé. E aí eu vou colocando o nome daquelas pessoas que de uma determinada maneira têm me causado dores, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoá-los e me abençoar também, né? Para que a gente possa ter comunhão com Deus, é necessário que a gente seja pessoas que são perdoadoras, né? Marcos, ele diz que se a gente tiver algo contra alguém, a gente deve perdoar esse alguém, para que o nosso Pai Celestial também nos perdoe. Outra mensagem que está dizendo a mesma situação aí, onde o perdão, ele é indispensável diante de Deus, né? E a gente sabe que a fofoca, ela causa destruição, divisão, e ela é verdadeiramente uma instrumentalidade de Satanás para que a gente possa realmente cada vez ter mais mágoa no nosso coração, né? E as palavras, como diz o Senhor, elas podem matar. A nossa língua é muito perigosa, por isso que a gente tem que ter o controle da nossa língua, né? E tem gente que não para de tocar nas nossas feridas. A gente já tá machucado, a gente já tá com aquela dor e a pessoa continua ali, ó, cutucando, cutucando, cutucando. Só que ela nem tem noção de que é a instrumentalidade de Satanás, que Satanás tem usado aquela situação para cada vez tanto ele poder ter atividade na vida daquela pessoa quanto na nossa, porque Satanás, ele é um ser espiritual, então para que ele possa agir aqui na terra, ele precisa de um corpo para que ele tenha legalidade para agir. Então toda vez que a gente age contra os princípios de Deus e contra as escrituras, a gente tem sido um instrumento de Satanás, sim, porque realmente é ele que tem operado, é ele que se alimenta disso, porque para que ele possa agir aqui, ele precisa de um corpo, né? E às vezes é o nosso próprio corpo. Então por isso que a gente tem que estar muito atento sobre essa situação. E assim, irmãos, não é fácil perdoar. É muito difícil. Acho que de todos os outros mandamentos, eu acho que o perdão, ele é a parte mais difícil, porque o perdão, ele tá realmente é igual Pedro pergunta, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E ele fala para Pedro: Pedro, 7 não, 70 vezes 7. E a gente não entende o quanto isso é importante no reino dos céus, né? E quando nós decidimos demonstrar amor, em vez da gente demonstrar aquele rancor que a gente está sentindo no nosso coração, a gente cobre a pessoa de um monte de bênção, e Deus, ele automaticamente nos abençoa, porque Deus, ele não pode
agir conforme as leis que ele próprio estabeleceu no universo. Então ele não pode ser bonzinho para nós e malzinho para o fulano, porque o fulano é assim, assado, não. O julgamento que Deus tem para nós, ele tem para o nosso irmãozinho, ele tem para o fulaninho, ele tem para Satanás também. Então Deus, ele tem que agir diante de justiça, porque ele é um Deus justo. E nós, né, seres humanos incapazes, nós não conhecemos a justiça. Então é muito importante a gente estar atento sobre essa questão do perdão, né? Quando a gente decide perdoar, a gente rompe as cadeias do mal contra a nossa vida. Olha como isso é importante, né? E tem famílias, irmãos, que viram um ciclo, né? De guerra, de conflito, de contenda, de briga, de divisão. E a única forma da gente quebrar esse ciclo é a gente decidindo amar. É a gente decidindo tratar o nosso irmão com muito respeito, com muito carinho e com muito amor, né? O amor, ele é o único que cobre uma multidão de pecado. Então, quando a gente perdoa, a gente demonstra amor. O amor que Deus deseja que nós sintamos, né? E a raiva, ela é outra instrumentalidade de Satanás, porque quando a gente está com raiva no nosso coração, o Espírito Santo não pode estar, ou a gente está com raiva, ou a gente está com o Espírito Santo. Então, quando a gente abre mão da nossa raiva, é também uma forma da gente permitir com que o Espírito Santo continue habitando em nossa vida, né? E nós devemos verdadeiramente nos encher de amor, de novo, de novo e de novo, se não for pela nossa condição natural, mas pela nossa condição de fé, para que a gente possa ser curado e para que a gente possa curar, né? E a gente precisa desistir do nosso direito de ferir alguém, porque aquela pessoa nos magoou. Quando a gente abre mão desse direito, irmãos, vocês não têm noção o quanto o céu se alegra e quantas bênçãos Deus derrama sobre nós. Aí isso torna aquela parte, uma compaixão que a gente gera diante de Deus, e aí Deus tem milhares e milhares e milhares de motivos para abençoar a nossa vida, né? E o amor sem a compaixão, ele não é nada, né? Então é necessário que a gente possa gerar aquela empatia, aquele desejo de fazer o bem para o nosso irmão. E ultimamente, eu não vou mentir para vocês, irmãos, meu Deus, só Deus sabe o que tem acontecido na minha vida, mas eu tenho fé e sempre coloco todas as minhas situações diante do Senhor, né? Lembrando que quando Jesus, ele nos perdoou, a gente não era merecedor, nós não somos merecedor, nós somos pecadores, nós somos indignos, e mesmo assim ele não só nos perdoou, mas ele nos amou. Então olha só que maravilha esse Jesus por nós, né? Que graça que nós recebemos maravilhosa, né? E quando o nosso desejo de perdoar, ele se torna cada vez mais forte, o nosso sentimento acaba seguindo aquele desejo. E aí a gente consegue encontrar o amor e tratar as pessoas com amor, né? Então isso é uma coisa assim muito séria, irmãos, e eu gostaria muito que vocês pudessem entender do fundo do seu coração essa mensagem, que eu possa também entender do fundo do meu coração e praticar. Porque verdadeiramente é muito difícil a gente se manter com mágoa ou então com raiva de qualquer pessoa, porque isso realmente destrói a nós. É nós que estamos sendo destruídos com esses sentimentos, né? Isso também torna a pessoa liberto e nós liberto. Então, quando a gente decide perdoar, a gente não tá mais desejando que aquelas pessoas façam nada por nós. A gente simplesmente deseja o bem para ela, quer que Deus abençoe ela, quer o bem, e isso já basta, né? Para que o Senhor possa operar todos os milagres que Ele tem na nossa vida, né? Então eu vou terminar essa mensagem dizendo, irmãos, perdoem. Perdoar é divino, perdoar realmente é uma coisa que a gente precisa praticar todos os dias. Olha, se eu parar 3 vezes no dia para orar, essas 3 vezes no dia eu peço pro Senhor me dar um coração quebrantado e um coração perdoador. E aí muitas vezes eu falo, Senhor, eu desejo perdoar fulano, cicrano, beltrano, que em nome de Jesus essa pessoa possa ser liberta de todas as hostes espirituais da maldade e que ela possa ser abençoada. Então nós devemos desejar abençoar as pessoas, porque esse é o desejo de Deus.
Esse é o desejo do Senhor, que a gente possa ser instrumentalidade de Deus, do Espírito Santo, para que a gente possa abençoar o nosso irmão, para que a gente possa abençoar a nossa família, para que a gente possa abençoar os nossos filhos e todas as pessoas da face da terra que estiverem em torno deles, né? E que o Senhor possa, né, nos abençoar, nos fortalecer, nos capacitar para que a gente possa ser perdoadores, irmãos, e que Ele possa colocar esse sentimento com muita força. No meu coração, pelo menos, é esse o meu desejo. Que Deus permaneça assim, sabe? Me colocando contra a parede até eu decidir, assim, liberar completamente esse perdão, né? Que a paz seja com todos, que vocês possam se alimentar dessa mensagem, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.